Paralisia do sono. Paralisia do sono em si não é o que dizem. O termo, para mim, é uma espécie de operação psicológica, pois não chega nem perto em descrever o que realmente está acontecendo com as vítimas. Normalmente, sempre que ouvimos o termo paralisia do sono, de uma maneira geral, tem a ver como ser um fenômeno. E geralmente os cientistas modernos dizem que é algo que acontece no adormecer ou despertar, onde as pessoas experimentam temporariamente a incapacidade de se mover, falar ou reagir. Um estado transicional entre a vigília e o sono, caracterizado ao mesmo tempo por uma atonia muscular completa. Muitos cientistas tentam hipotetizar o que é. Uma hipótese traz que tudo é sono de movimento rápido dos olhos. Mas a única coisa que a corrente principal parece deixar de lado uma e outra vez quando se trata da paralisia do sono são as experiências absolutamente aterrorizantes, sombrias e horripilantes que muitas dessas vítimas estão sofrendo durante esses eventos. O que vamos falar, por enquanto, não é sobre a paralisia do sono. É sobre o tipo de coisas que essas vítimas desses eventos sofrem durante esses momentos. Fluxo principal. A ciência chama tudo isso apenas de desordem, já que eles não são 100% certos. Mas quando você começa a ver algumas dessas experiências que as pessoas estão tendo, embora muitas dessas experiências sejam muito diferentes, todas elas parecem ter uma coisa em comum: visões aterrorizantes, sombrias e monstruosas, na maioria das vezes e até mesmo descrita como demoníaca. A paralisia do sono é, na realidade, de natureza espiritual e não é um sonho. Sonhos ou alucinações são muito pessoais e variam de pessoa para pessoa. Mas se a paralisia do sono é muito semelhante ou idêntica de pessoa para pessoa, significa que é um fenômeno espiritual. Eu pesquisei como a maioria das pessoas conseguiu parar. A maioria das pessoas parou simplesmente chamando ou pensando no nome de Jesus Cristo. Eu desafio alguém, depois de ver esse importantíssimo vídeo, que sofreu paralisia do sono ou que ouviu falar de paralisia do sono, para fazer uma simples busca no Google pela paralisia do sono mais Jesus. E você verá milhões de resultados mostrando casos de pessoas parando a paralisia do sono, usando a mesma autoridade que Jesus Cristo deu a seus seguidores há mais de 2000 anos atrás. Joy Jordan é o presidente e cofundador da CE4, grupo de pesquisa, uma equipe de pesquisa e investigação das abduções alienígenas. Sei que é besteira esse lance de ET, mas continuem observando. Suas descobertas de pesquisa sobre abduções alienígenas foram escritas por cerca de 12 livros de autoria diferente ao longo da última década. O grupo CE4 tem um site, alienresistance.org, de compensação, o qual seu maior papel é exatamente o de cobrir a visão bíblica sobre o engodo UFO. Porém, vendo Joy que parecia esses fenômenos serem de uma natureza espiritual e não de uma experiência alienígena, pois a sua pesquisa mostrou que algumas pessoas que professam ser cristãs estavam realmente relatando que tinham sido vítimas dessas experiências em suas vidas.
Pesquisas que foram realizadas ao longo dos anos mostraram que mais de 5 milhões de pessoas podem ter experimentado alguma forma desse fenômeno. Esta experiência tem um efeito prejudicial na vida das pessoas. É uma experiência aterrorizante para aqueles que relatam isso. Vidas foram destruídas, as relações familiares foram destruídas. Para alguns, viver com a ideia de que eles não podem controlar o que está acontecendo com eles é devastador. Eles não podem nem pedir ajuda a amigos, familiares ou médicos por causa do medo de serem ridicularizados, que só intensifica sua situação. Em seu website, na sua declaração de missão, Joy Jordan afirma: é de extrema importância compartilhar com o mundo a maior evidência poderosa conhecida que expõe as entidades demoníacas e mostrar o que elas realmente são e evidenciar pelos depoimentos daqueles que venceram a experiência, a opressão, a escravidão, o assédio, o controle, as mentiras, o engano que essas entidades perpetram, chamando em nome e autoridade de Jesus Cristo. Através desta evidência, destes depoimentos, podemos ajudar outras pessoas. O mundo pede essa evidência e nós a damos. Nós compartilhamos essa evidência através de qualquer meio de comunicação disponível. Romance paranormal. Você já teve um sonho molhado? Já teve sonhos de ter relações sexuais ou sexo oral com outra pessoa? Durante esse momento, eles geralmente olham para você de alguma forma estranha. Essas entidades são de fato demônios fazendo sexo com você no reino espiritual. Incubos e sucubos são demônios que se encontram em alguém durante o sono, especialmente aquele que tem relações sexuais com mulheres ou homens enquanto estão dormindo. Talvez você esteja se perguntando: como é possível para espíritos demoníacos terem relações sexuais com humanos? Ao longo da Bíblia, há muitas evidências de que os demônios podem assumir algum tipo de forma e função, ou até mesmo praticar sexo com os seres humanos. Gênesis 6. Também é documentado alguns dos escritos de antigos cristãos e judeus, como Justino Mártir, Joséfo, Filo e muito mais. Às vezes, durante o sonho, quando você percebe que algo não está certo sobre o que a pessoa faz com você, durante alguma relação sexual, você verá o demônio começando a se manifestar e se agarrar a você com força para que você não possa fugir. Então, o reino espiritual começa a se manifestar no reino físico, tornando o seu corpo incapaz de se mover. É como se você estivesse congelado. No oculto, isso é chamado de sexo espiritual. Bruxas e satanistas propositadamente fazem sexo com demônios, porque gostam do prazer que eles oferecem a mais do que os seres humanos. No popular ministério satânico, o chamado Alegria de Satanás, eles disseram: muitos de nós experimentaram realmente ser fisicamente tocados por um demônio. O sentimento é igual ao de ser tocado por uma mão humana. Isso pode ir muito mais em relações sexuais reais e fazer amor. Relações sexuais com um demônio proporciona um êxtase completo, porque os demônios nos veem na forma etérea, astral. Eles são capazes de penetrar em nossos corpos e estimular áreas não facilmente acessíveis por outros humanos. Demônios masculinos não têm dificuldade em encontrar e estimular o local em suas mulheres parceiras. Demônios femininos podem ir direto para a próstata glândula em seus homens,
resultando em um orgasmo profundo. Esses demônios sexuais podem fazer com que alguém seja possuído, oprimido ou tenha impulsos sexuais para se masturbar, ou até mesmo pede para atrair seu parceiro. Pessoas que não conseguem controlar o desejo de se masturbar ou assistir pornografia são quase sempre atormentados com um demônio sexual. Pesquisa bíblica. Eu me lembro da história de quando Jesus encontrou um homem possuído e enviou os demônios para um bando de porcos. A autoridade que Jesus afirmou ter sobre os demônios era imaginavelmente rara em toda a história. Veja Marcos 1, 24, 26. Neste caso, os demônios que encontram Jesus foram apavorados por Jesus e obedeceram ao seu comando sem questionar. Religiosos líderes ficaram chocados quando lidaram com os demônios dessa maneira e constataram que era possível expulsá-los apenas utilizando da autoridade que Jesus nos proporcionou, invocando o nome Jesus Cristo. Eles disseram em Marcos 1, o que é isso? Que nova doutrina é esta? Para com a autoridade, ele comanda até mesmo os espíritos imundos e eles o obedecem. Isso faz todo o sentido, considerando que mais tarde Jesus passou a dizer em Mateus: todo poder é dado a mim no céu e na terra. 28, 18. Jesus não apenas simplesmente alegou que ele tinha essa autoridade sobre os demônios, mas também deu esta autoridade sobre os demônios para seus seguidores. No livro de Lucas, vemos os seus seguidores retornando depois de ter feito uso dessa autoridade, em Lucas 10, 17. E os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós através do teu nome. É importante fazer uma nota aqui. Os seguidores de Jesus disseram: até os demônios estão sujeitos a nós através do teu nome, significando que os seguidores de Jesus tinham autoridade sobre os principados, sob o nome de Jesus. Esses seguidores ficaram surpresos e felizes por terem a mesma autoridade sobre os demônios, como Jesus tinha desde que eles usaram o nome de Jesus. Jesus respondeu a eles dizendo em Lucas 10, 19, 20: Eis que eu te dou a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada o ferirá de maneira alguma. No entanto, não se alegrem com isso, que os espíritos estão sujeitos a você, mas sim rejubilar, porque seus nomes são escritos. Aqui, Jesus está dizendo aos seus seguidores que eles têm autoridade sobre os principados, mas diz que não se alegrem com isso, mas sim rejubilar que eles serão salvos, significando que eles acreditam que Jesus é Deus e se arrependeram. Isso significa que, chamando ou pensando sobre o nome de Jesus Cristo, automaticamente ajuda a curar a paralisia do sono, mas exige que você realmente coloque sua confiança em Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo.